Se cair de novo. Então, do começo. De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, a síndrome da apneia e hipopneia é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total da via aérea superior durante o sono, e ela pode se manifestar como uma redução ou uma cessação completa do fluxo aéreo, apesar da manutenção dos esforços inspiratórios. Então, vai ter uma falta de ventilação alveolar adequada, e isso vai resultar numa queda da saturação da oxihemoglobina e em eventos prolongados de uma hipercapnia. A fisiopatologia, a gente vai começar aqui a falar, envolve fatores neuromusculares, anatômicos e neuroventilatórios. Então, a soma desses fatores resulta na incapacidade de manter a permeabilidade da via aérea superior durante o sono, levando a uma apneia e hipopneia. Então, essa abertura da via aérea, como mostra nessa imagem aqui, ela envolve o balanço das atividades dos músculos dilatadores da faringe e uma pressão de sucção intraluminal negativa da mesma durante a inspiração. O colapso dessa via aérea durante o sono, que mostra nessa segunda imagem, é resultante, então, de um desequilíbrio entre a atividade dos músculos dilatadores da faringe e uma pressão intraluminal negativa. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores anatômicos envolvidos nessa fisiopatologia. Então, a faringe, ela é uma estrutura única que tem várias funções, como, por exemplo, fala, deglutição e a passagem do ar durante a respiração. A gente pode dividir ela em 4 segmentos anatomicamente falando. Então, a gente tem a nasofaringe, que vai das coanas até o início do palato mole, a velofaringe, ou região retropalatal, que vai do palato mole até a úvula, orofaringe, ou região retroglossal, que vai da úvula até a epiglote, e hipofaringe, que vai da epiglote até a região cranial das pregas vocais. Nos pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono, eles têm algumas características anatômicas diferentes, como uma mandíbula menor e mais retroposicionada, um espaço faríngeo posterior mais estreito, um tamanho maior da língua, tecidos moles mais abundantes e um ocioide em uma posição mais inferior e uma maxila retroposicionada. Nessa imagem, ela quer mostrar que existem evidências que a via aérea superior de pacientes com síndrome da apneia e hipopneia ela é menor que indivíduos normais e que o formato elíptico lateral que você vê aqui nos indivíduos normais, ela é diferente da apneia, especialmente retroglossal. Então, mostram que eles têm as paredes laterais mais espessas, como mostra nessa imagem aqui. Agora a gente vai falar de uma parte um pouquinho mais complexa, que é o mecanismo de obstrução da via aérea superior na síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, vai ser causada pela transmissão da pressão subatmosférica decorrente da atividade muscular da caixa torácica e vai levar a um estreitamento da via aérea superior. Esse estreitamento vai proporcionar um aumento na velocidade do fluxo aéreo e uma diminuição da pressão intraluminal, que é o princípio de Bernoulli. Se a pressão intraluminal estiver mais negativa, a faringe vai estar mais suscetível ao colapso. E sabe-se que em pacientes que têm uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, quando eles estiverem na fase NREM, esse estreitamento ele vai ser maior do que na vigília, comparando com indivíduos normais. A pressão extraluminal ao redor da faringe, ela é representada pelo tecido adiposo e pelas forças gravitacionais das estruturas craniofaciais. Por isso que a gente vai falar dos fatores de risco depois e vai entrar a parte da obesidade, né? Então, se você diminuir a pressão transmural, você vai promover um colapso da via aérea. Aqui a gente vai continuar falando dos fatores que promovem tanto a dilatação da faringe, que estão reduzidos, né, nesses pacientes, e o que promovem o colapso, que estão aumentados, né?
Então, forças que colapsam a via aérea são a pressão negativa intraluminal, gerada pelo diafragma na expiração, e a pressão dos tecidos que envolve a via aérea superior. As forças que abrem vai ser a contração do músculo genioglosso e uma tração longitudinal para alteração do volume pulmonar. Outros fatores que promovem, que estreitam a luz da faringe, são as forças adesivas da mucosa, que também vão estar aumentadas nesses pacientes, um tônus vasomotor, a flexão do pescoço, a abertura e deslocamento inferior da mandíbula, a força da gravidade, a resistência nasal aumentada, o efeito de Bernoulli e o aumento da complacência dinâmica. Então, durante o sono, um indivíduo que tem apneia, ele vai ter episódios de declínio de ventilação, de apneia e hipopneia, exatamente por uma redução da atividade desses músculos dilatadores e todos aqueles outros fatores que a gente conversou, que vai promover esse colapso da via aérea superior. Então, essas obstruções, elas vão causar microdespertares, que são interrupções do sono frequentes, que vai diminuir o sono REM e o sono de ondas lentas, do estágio 3 e 4. Esses episódios repetitivos de queda da saturação de oxigênio com rápida reoxigenação, ou seja, ele vai fazendo hipoxemia e hipercapnia, que vai levando ao despertar, vai fazendo alterações repetidas nessa pressão intertorácica e esses episódios de hipercapnia. Essa fragmentação do sono com esses microdespertares de forma episódica vão levar ao aumento da atividade simpática, a uma resposta crônica, né, inflamatória de estresse e oxidativo. Inflamatória de estresse oxidativo. E esse despertar, né, vai trazer essa abertura da via aérea superior e o paciente vai ter essas alterações crônicas que vão levar às alterações cardiovasculares, que a gente vai falar em uma outra aula. Então, as consequências imediatas, repetidas desses pacientes, vão levar a essa hipoxemia, hipercapnia e aos microdespertares, que a longo prazo vai levar a essas alterações de aumento do tônus simpático e da vasoconstrição, da resposta inflamatória. Vai levar a um desbalanço de hormônios, substâncias vasoativas, com liberação de mediadores inflamatórios, de produtos do estresse oxidativo, lesão endotelial, alterações de baroreflexores e uma repercussão final na progressão de doenças cardiovasculares. Vou falar um pouco agora sobre o perfil desses pacientes. Então, ela é muito mais frequente no sexo masculino, em indivíduos de meia idade, incidindo 7 a 10 vezes mais no sexo masculino do que no sexo feminino. No sexo feminino, ela é mais prevalente após a menopausa. Os homens têm um maior depósito de gordura ao redor da via aérea superior, e isso favorece, né, a apneia, como a gente conversou mais cedo. As mulheres, quando elas estão nessa fase pós-menopausa, elas têm um comprimento da via aérea faríngea maior do que na fase pré-menopausa. A frequência dessa apneia, ela aumenta com a idade. Então, ela é muito mais frequente em idosos, né? As mulheres na fase pós-menopausa, elas têm um aumento da prevalência, exatamente porque os hormônios androgênios, eles têm um importante papel nessa síndrome. Por isso que também é mais frequente em mulheres que têm uma síndrome do ovário policístico. E como tem o estrogênio e a progesterona, tem um efeito protetor. Então, na fase menopausa, elas têm redução, né? E aumenta a propensão da doença. Fatores de risco. Então, idade, que a gente já conversou, gênero masculino. A obesidade está associada especialmente à maior circunferência do pescoço e ao aumento do IMC. É muito bem definido que a obesidade é um fator de risco muito importante, que a perda de peso, ela contribui para a redução da gravidade. E é provável, né, exatamente pelo depósito de gordura ao redor da via aérea faríngea, como responsável pelo colapso, como a gente falou lá na parte da fisiopatologia. O depósito de gordura abdominal, ele favorece uma redução da capacidade residual e funcional,
Então, você tem um prejuízo funcional dos músculos da via aérea superior. Também falam que esses indivíduos que têm síndrome da apneia, quando eles têm um alto IMC, eles têm um alto nível de leptina, que favorece a obesidade. A menopausa a gente já conversou, pela redução de estrogênio e progesterona. A ingestão de bebida alcoólica, ela vai reduzir o tônus da musculatura da via aérea superior. Então, e reduz a atividade do gênio glosso, que é um músculo dilatador, né? Então, por isso que você favorece. E é o mesmo mecanismo dos benzodiazepínicos e depressores do sistema nervoso central. Por isso que muita gente, quando bebe, ronca, né? É exatamente por esse efeito da bebida alcoólica. A obstrução nasal, seja por rinite alérgica, desvio de septo, ela também é um importante fator de risco. E para a síndrome da apneia, para favorecer o ronco, né? Então, e nos pacientes que forem diagnosticados, para melhor adaptação do CPAP, tem que ter uma correção, se tiver um desvio de septo, né? Agora a gente vai falar do quadro clínico. É muito importante, quando você estiver atendendo um paciente com suspeita de SARS, você convidar a pessoa que divide a cama com ele para consulta, para entrar. Por quê? Porque geralmente é essa pessoa que vai saber relatar melhor se ele tem ou não episódio de apneia, se ela percebe isso, ela vai relatar de diversas maneiras. Qual é a intensidade do ronco dele, como é que acontece, se tem alguma posição que ele dorme que é mais favorável, se tem alguma coisa que ele faz, por exemplo, ao dia que ele bebe, ele ronca mais, se ele dorme em posição supina, ele ronca mais, enfim, qual é a frequência. Então, essa pessoa vai conseguir te relatar mais fatores. Então, ele pode apresentar queixar de sonolência diurno, de um sono não reparador, ronca a principal queixa, né? Apneias que podem ser observadas por terceiros, alterações cognitivas, ou seja, ele pode estar apresentando déficit de atenção, dificuldade de concentração, perda de memória. Cefaleia, geralmente, ela é matinal e pode ter uma piora do rendimento sexual. E é muito importante, quando você estiver atendendo esses pacientes, perguntar sobre histórico familiar, sobre o uso de medicamentos, se ele usa benzodiazepínico, algum depressor do sistema nervoso central, se tem algum hábito, algum vício, se já fez alguma cirurgia, importante na história clínica deles. Esse quadrinho eu achei bem interessante, que ele é bem didático, assim, visual, né? Que ele mostra exatamente os sintomas, né? Então, uma pessoa geralmente mais irritada, porque ela não dorme bem, mais cansada, pode ter alterações cardiovasculares, então hipertensão pode ser secundária, né? Uma pessoa mais ansiosa, deprimida, um sobrepeso, está associado ao fator da obesidade, a redução da libido, né? Dificuldade de atenção, maiores chances de acidente, por quê? Exatamente pela sonolência, né? A pré-diabetes ou diabetes como efeito secundário da alteração hormonal, né? Distúrbios posturais, dores na coluna e riscos maiores de IAM e AVE. No exame físico, então, primeiro você, quando o paciente chega no seu consultório, né, quando você vai fazer a inspeção, você tem que observar alterações de deformidades craniofaciais, se é um paciente retrognata, como nessa foto, se é um paciente que tem uma face de respirador oral, se tem um pescoço curto e largo, se tem uma gordura em região submentoniana, um ocioide mais rebaixado. É importante fazer o cálculo, né, do IMC. Para IMC maior que 30, tem maior chance, né, maior risco pelo fator da obesidade. Medir a circunferência cervical. Então, no sexo masculino, uma circunferência maior que 43 centímetros. E na mulher maior que 40, está associada a é mais sugestivo, né, de síndrome da apneia. Na rinoscopia, avaliar, né, se tem algum grau de obstrução, hipertrofia de corneta, desvio de septo. Na uroscopia, avaliar o palato, avaliar a língua, avaliar as tonsilas palatinas, avaliar como é a oclusão dentária do seu paciente. Aqui eu trouxe a classificação de Brodsky, que foi adaptada depois por Friesman, é essa aqui, né? Então, um grau 0 é quando o paciente não tem tonsilas, né? Tonsilas palatinas ausentes. Grau 1 corresponde a tonsilas que ocupam 25% do espaço orofaríngeo. Grau 2, elas vão ocupar entre 25% e 50%.
Grau 3, elas vão ocupar entre 50% e 75%. E grau 4, elas ocupam mais de 75% do espaço orofaríngeo, ou seja, elas encostam uma na outra. Essa aqui é a classificação de Mallampati, que também foi adaptada por Friedman. Elas querem avaliar, né, então, a posição da língua em relação ao palato. Na classe 1, você vai visualizar toda a parede da orofaringe, tonsilas palatinas, pilares, úvulo. Na classe 2, você vai visualizar a úvula, total parcialmente, o palato mole, né, e uma pequena porção da parede faríngea posterior, e apenas os polos superiores das tonsilas. No grau 3, você vai visualizar quase totalmente o palato duro e parcialmente o palato mole, mas você não vê mais as tonsilas e só vê uma parte superior da uva. O Mallampati 4, você vai visualizar só o palato duro. Essa aqui é a classificação de Friedman, que foi um estudo que ele fez para avaliar a classificação de Mallampati, a de Brodsky e o IMC, e associar ou não com a indicação de úvulo palato faringoplastia. Então, nesse estudo, ele considera o paciente estágio 1, quando ele tem um Mallampati 1 ou 2, tonsilas palatinas 3 ou 4 e um IMC menor que 40. Estágio 2 é um paciente que tem um Mallampati 1 ou 2, 3 ou 4, aí as tonsilas palatinas grau 1, grau 2, 0, 1 ou 2, um IMC menor que 40. Se ele tiver um Mallampati 3 ou 4, tonsilas palatinas 3 ou 4, e o IMC menor que 40. O estágio 3, ele já tem um Mallampati muito ruim, 3 ou 4, e as tonsilas podem ser pequenas, né? E o IMC menor que 40. Estágio 4, ele pode ter qualquer Mallampati, qualquer tonsila, mas ele vai ter um IMC maior que 40. E nesse estudo que o Friedman publicou em 2004, ele observou que os pacientes que estavam no estágio 1, eles tiveram 80,6% de sucesso com a cirurgia de úvulo palato-faringoplastia isolada. E os pacientes que eram estágio 2, eles tiveram apenas 37% de sucesso. No estágio 3, eles tiveram apenas 8%, e no estágio 4 nem foi indicado. Então, esse é um estudo que a gente usa de base para indicar ou não, né, um úvulo palato-faringoplastia, que geralmente é indicado para estágio 1 ou 2. Então, né, durante a anamnese do nosso paciente, a gente também pode aplicar algumas escalas. Eu vou citar 3, que são as mais utilizadas. Então, a gente pode aplicar a escala de sonolência de Epworth. Lembrando que se ela for positiva, não necessariamente confirma, né, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas sugere que ele tem realmente uma sonolência excessiva, e aí você tem que descartar outras causas, como insônia, privação de sono, narcolepsia, enfim. Então, ele vai dar uma nota de 0 a 3, de acordo com a sua chance de dormir em cada uma dessas situações. E aí, se ele tiver, depois que somar todas essas, uma nota superior a 10, vai indicar essa sonolência excessiva diurna. Questionário de Berlim. Ele vai responder as perguntas, se ronca, sim, não sei. E aí nós temos 3 categorias, categoria 1, 2 e 3. A categoria 1, ela vai ser positiva se você tiver 2 ou mais respostas. E a categoria 2 também. E a categoria 3 é se você tiver uma acima de uma. Se você tiver mais que uma categoria positiva, já considera um alto risco para apneia. O stop bang é até o do nosso, que a gente usa no nosso ambulatório, naquele formulário de polissonografia, né? Então, aqui é snoring, né? Se você roncar alto. Tired, se você tem cansaço. Se alguém já visualizou, né, a apneia. Pressure, se você tem pressão alta. Um IMC maior que 35. Age, idade superior a 50 anos. Neck, né, de circunferência, que a gente falou lá na frente também, como fator de risco. E gender, homem. Então, isso aqui ele observa os principais fatores de risco e os sintomas, né, os principais sintomas da apneia. Se você tiver sim para 5 a 8 questões, é um alto risco para apneia.
intermediário de 3 a 4 e baixo risco 0 a 2. Eu só vou citar, a polissonografia ela é um exame padrão ouro, né, para o diagnóstico da apneia. A gente vai ter uma aula só de polissonografia, então eu só vou citar. Então, quando você tem essa suspeita, você pode pedir. E, geralmente, para fazer o diagnóstico, a gente pede uma polissonografia basal. Se você já tiver o diagnóstico confirmado e houver indicação de CPAP, para avaliar a titulação dele, você vai pedir uma polissonografia para titulação de CPAP. Lá no tratado, ele cita que se você tiver em algumas indicações, você pode pedir uma polissonografia meio a meio. Então, você faz metade basal e metade para titulação de CPAP. Mas, assim, casos Split muito night. isolados. Oi? Split night. Isso, Splint Night. Obrigada. Aqui eu trouxe um exame que a gente costuma fazer, né? A ventidoscopia nasal, um exame muito frequente nosso. O que a gente é importante observar, né? O palato mole, se tem algum tecido redundante. Observar a base da língua, se tem algum volume. Vai observar a laringe. E o que não é mais tão usado, mas que a gente pode fazer, é a prova de Miller, que você vai realizar em 2 níveis, né? Reto palatal e reto lingual. Você vai pedir para o paciente comprimir o nariz, né? E fazer uma inspiração. E você vai observar se teve um colabamento da faringe. Aí é importante você dizer a porcentagem que foi. E como foi, se foi concêntrico, lateral ou antero-posterior. Esse vídeo, ele mostra um pouco. Lateral. Esse é um outro vídeo também, que mostra... Aqui ele vai mostrar as tonsilas palatinas, né? E uma obstrução gerada. Então, como é feito o diagnóstico, né, da apneia? A gente vai ter um paciente que vai ter uma sonolência diurna inexplicável por outras causas. 2 ou mais dos seguintes sintomas: asfixia ou respiração difícil durante o sono, despertares noturnos recorrentes, sensação de sono não restaurador, fadiga diurna e dificuldade de concentração, e uma polissonografia evidenciando maior ou igual a 5 episódios de apneia ou hipopneia. Como é que a gente vai classificar? Então, uma apneia leve, o paciente ele tem uma sonolência diurna excessiva quando ele lê o VTV ou como passageiro de um veículo. Ele tem entre 5 a 15, então a apneia, a polissonografia positiva, né, quando você tem maior ou igual a 5 episódios. Então, leve de 5 a 15, episódios de apneia e hipopneia evidenciados na polissono. Moderado é um paciente que tem uma sonolência diurna muito excessiva, ou seja, em eventos jantares, por exemplo, eventos socioculturais, é um paciente que apresenta sonolência. Ele tem uma alteração importante da função social ocupacional e ele tem de 15 a 30 episódios evidenciados na polissoma. E uma apneia grave é quando ele tem uma sonolência diurna excessiva, por exemplo, ao comer, conversar, andar, dirigir, e ele tem um prejuízo importante da função social e ocupacional.
E na polissono vai ter maior que 30 índice de apneia e hipopneia. É isso. Muito bem, Thay. Vamos ver se a gente tem aqui algumas observações. Vocês estão me escutando? Estamos. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa para comentar. Bom, na prática, os questionários eu particularmente não utilizo muito. A gente utiliza mais quando o paciente vai fazer uma polissonografia, tem um questionário que se chama pré-sono. E nesse questionário de pré-sono, existem os questionários, né? Nesse momento de preencher. O pré-sono é nome, endereço, peso, idade, altura, alguma comorbidade, se usa alguma medicação ou não, enfim, a técnica da polissono mede a saturação basal do paciente. Então, nesse preenchimento de questionário, do questionário do pré-sono, o paciente pode preencher algum desses questionários. No caso, a gente, lá no exame, faz apenas a escala de Epworth. A gente não faz as outras, por não ser tão prático assim, né? A gente escolheu só essa, que é mais rápida, mais simples para o paciente. Mas a título de conhecimento, talvez até de prova, eu acho que é interessante saber que essas três são as mais usadas, né? Epworth, Berlin e Stop-Bang. Outra coisa também, assim, que do dia a dia, é que a manobra de Miller a gente usava bastante, mas atualmente a gente pode fazer, a título de curiosidade, e para observar os níveis de colapso da via aérea alta, da faringe, mas ele não representa exatamente o que acontece com o paciente dormindo e deitado, né? Porque ele está acordado, ou seja, está com tônus, ele está com controle cortical da respiração, ele não está sofrendo ação da gravidade, então não reflete tanto o ronco, o sono, quando ele está deitado. Mas é interessante para a gente ver o nível de colapso da via aérea, né? Só não tem tanta importância clínica, vamos dizer assim. Às vezes, na manobra pode dar um colapso numa altura e ele dormindo pode ser diferente. Então, no dia a dia a gente já não tem mais feito. Deixa eu me ver se tem... alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira saber? Conseguiram entender direitinho? Doutora, Marcela aqui. Sobre a manobra de Miller, acho que você comentou aí, você não comentou, ainda se faz muito manobra de Miller? Oi? Isso foi uma pergunta? Não escutei. Isso. Repete, foi o Marcelo? Eu dei interferência aqui. Sobre a manobra de Miller, se alguém comentou, eu não peguei aqui, mas ainda se faz muita manobra de Miller para avaliar a colapso? Não faz. Eu, particularmente, mas a gente não faz mais porque, como eu falei, assim, o paciente, quando você vai fazer a manobra, o paciente está sentado, acordado, ou seja, não representa o cara em sono profundo, completamente com a atonia muscular, na posição deitada, ou seja, a ação da gravidade atuando, né, diretamente nos tecidos dos cervicais e língua. Então, assim, não representa exatamente o que acontece durante o sono. Então, a gente pode fazer, não tem problema, mas, assim, sabendo que pode não representar a realidade, né, do ronco do paciente. Tem que ter sempre essa lembrança aí. E hoje o padrão ouro é a polissonografia, né? Então... Padrão ouro é polissonografia. Lembrar também que tem... Quando a gente faz Bom, a gente vai ter aula de polissono, né? Mas lembrar que, às vezes, o paciente tem não tem queixa,
de sonolência, não tem queixa cognitiva, ele vai simplesmente pelo ronco, a esposa levou, ou o marido levou. E quando você faz a polissonografia, você vê índices altíssimos de apneia severa. Em contrapartida, você vê pacientes bem sintomáticos, sonolentos, com alterações cognitivas e com uma apneia leve. Então, as combinações existem, tá? É importante também saber isso. Você pode pegar no consultório um cara com apneia 50, com índice de 50 apneias por hora e ele não ter nenhum sintoma de sonolência. Enquanto você pode pegar um paciente com índice de 8, 9, 10, uma apneia leve, e o cara não dorme mesmo, né? No trânsito, ou às vezes até comendo. Então, isso é também importante a gente levar em conta, né? A queixa do paciente. Então, não diminuir por ser uma apneia leve, ele pode estar muito sintomático, e aí é onde a gente fala que ele realmente tem a síndrome da apneia. Tem paciente que tem apneia severa e não tem síndrome alguma, né? Então, essa nomenclatura também é importante. A gente praticamente não usa mais o termo síndrome da apneia, a gente usa direto apneia obstrutiva, porque a síndrome pede sintomas. Tem pacientes que não têm sintomas, né? Então, o mais correto é você, no pedido de exame ou no prontuário, você dizer que o paciente tem a apneia, porque você viu no exame o índice dele. Ele pode não ter síndrome de apneia, ele pode não ter sintomas. Isso também é algo interessante, assim, para a gente comentar. Entenderam? Entendi. Doutora Adria, lá no tratado também ele cita a sonoendoscopia, mas não é muito utilizada, né? Não é. Inclusive, eu não sei se tem um tópicozinho de sonoendoscopia, mas se não tiver, a gente coloca no final, depois das aulas de polissono. Não é um exame que é feito de rotina, porque aqui, né, tem serviços que fazem, mas é um exame que Tem risco do paciente, né? o paciente talvez ele não aceite ele ir para o centro cirúrgico, ele fazer uma sedação só para ver o ponto do ronco exatamente. Acaba que não tem esse hábito de ser pedido esse exame de sonoendoscopia, mas é um exame que provavelmente mais para frente ele vai ganhar espaço, né? Atualmente os pacientes ainda não estão muito tendenciosos a fazer e nem a gente a pedir, por enquanto. Mas a gente pode acrescentar o tópico de aula também, de sonoendoscopia. Isso sim eu acho que é interessante, mais do que Miller. Porque aí, pelo menos, o paciente está deitado e dormindo. Embora não seja nas mesmas condições, né? Ele não está no sono natural, ele está no sono induzido por medicamento. Mas você aproxima um pouco mais do que acontece de verdade na hora do sono. Lá no tratado, ele cita até que alguns cirurgiões usam, né, durante o intraoperatório, né, antes de começar a cirurgia, para poder visualizar melhor quando tem indicação, né, de alguma abordagem cirúrgica, de avanço, ortognática. Porque o que pode acontecer é você indicar uma cirurgia, vamos supor, você fez uma manobra de Miller e deu uma constricção retropalatal. E quando você fazendo sonoendoscopia, você vê que é mais embaixo, a hipofaringe, alguma coisa totalmente diferente. Então, pode mudar a sua abordagem, né? Por isso que é interessante e, assim, a gente tem que lembrar que o paciente realmente vai estar dormindo e vai estar refletindo mais próximo da realidade. Então, assim, o paciente tem uma constricção X no Miller, você não vai só se basear nisso para fazer um procedimento. Você vai se basear mais, talvez, no exame físico mesmo, né? Hipertrofia amidaliana, excesso de mucosa palatal, palato web, úvula alongada, base de língua alta. Creio que isso seja mais interessante do que uma manobra de Miller isolada. Estão ouvindo? Cadê? Alô? Está ouvindo, Thay? Sim, muito bom, doutora, com certeza. Deixa eu ver se tem algo mais. Eu acho que basicamente é isso. A gente tem que lembrar dos músculos faríngeos, né? Que os principais palatofaríngeo, salpingo faríngeo e estilo glosso, e foram os constrictores, superior, médio e inferior. E
principalmente falo de faríngeo, que é o que está diretamente envolvido na cirurgia de faringoplastia, que é o que a gente vai ter uma aula, né, de abordagem cirúrgica mais para frente. Mas, assim, o mais importante dessa aula de apneia, assim, que, no meu ver, é a gente lembrar dessa colapsabilidade da faringe, que ela é o ponto de colapso do nariz, a traqueia. O ponto de colapso é a faringolaringe, né? E é onde está o problema, é onde está a questão da apneia, do fechamento, completo ou parcial do corredor, né? Então, a fisiopatologia principalmente é aí, né? Então, por isso que o paciente tem desvio de septo, a gente não pode prometer que vai corrigir o desvio e vai melhorar o ronco. Tem que avaliar toda a via aérea, principalmente faringe. Certo? Doutora Adra, você tem algum livro, alguma referência em PDF? Em PDF, para essa aula, por exemplo? Não, para a gente fazer as aulas todas. A gente está usando um livro da doutora Ada, do Tufik. Você tem? Tem um tratado de medicina do sono que está com a Thay, que vai dar uma rodadinha aí com vocês para as aulas. O tratado também tá legal, essa parte. Dá para dar uma geral. E tem livros, né, de apneia obstrutiva, tem apostila, tem alguma. Eu posso até ver se eu tenho aqui algumas coisas interessantes para entregar para vocês. Mas tem bastante bibliografia, apesar de ser recente, né? A apneia obstrutiva do sono é recentemente descrita, década de 70. Claro que não é uma doença nova, mas é recentemente descrita. Então, fervendo de estudo, de aula, de artigo, de bibliografia, mas eu posso dar uma olhada aqui se eu consigo separar alguma coisa legal para vocês, para ficar mais fácil. Conforme forem tendo as aulas. A próxima aula eu acho que de que é? Cardiovascular, complicação cardiovascular, não é isso? Sim. Isso. Aí nas complicações, aí a gente vai, conforme for avançando o programinha, né? Aí tem as complicações, aí a gente vai vendo mais também questões hormonais relacionadas, né? Questão de estresse oxidativo, aí vai ficando interessante também. Eu vou ver se, eu não sei se nesse livro que você tá, Tayane, fala desses detalhes assim. Aí depois, quem for pegar a próxima aula, me mostra no plantão, no ambulatório, para eu ver se precisa complementar. De toda forma, eu vou dar uma pesquisada também, alguma coisa na internet. Tem bastante fonte. Inclusive, no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, tem uns guidelines bem legaisinhos também, bem simples de entender, sobre a apneia. Sobre várias patologias, né? Síndrome de perna inquieta, narcolepsia, enfim. Mas no nosso foco aqui tem também de apneia obstrutiva. Vou pegar o link e depois eu ponho no grupo para vocês. Ótimo. Obrigada, doutora Andra. Desculpa que eu não te falei antes, né? Da aula. Eu vou até dar uma olhada aqui agora, que eu já mando, senão eu esqueço. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Acho que não. Acho que é então isso tá mesmo. bom. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, a gente conversa pessoalmente ou no grupo, né? Tem um grupinho no WhatsApp, pode colocar as perguntas lá que a gente vai respondendo lá também. Às vezes lembra do nada no meio da tarde, pode perguntar lá para não esquecer. Aí a gente vai respondendo. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, doutora Adra? Tá bom? De nada, então, gente. Um beijo. Até semana que vem. Beijo. Tchau, doutora. Tchau.